Bem-vindos ao Depois da Sessão, um podcast de entrevistas com diversos temas prontinhos para enriquecer o seu conhecimento. Nesta primeira temporada, teremos 10 episódios, cada um com um assunto diferente relacionado à psicologia. Se você curte o tema e conteúdos atuais, esse é o podcast perfeito para ouvir qualquer hora do dia. Um oferecimento dos futuros psicólogos do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Siga-nos no Instagram, Psicologia Católica SC. Se liga aí! Olá! No episódio de hoje, eu, Samela Boni, junto com o meu psicolega Emerson Sintandim, vamos conversar com uma convidada muito especial sobre o tema Divan versus PC, as diferenças e semelhanças da psicoterapia presencial e online. Então, já de cara, eu gostaria de dizer bem-vinda, Gabriele Ramos. Obrigada. A Gabriela, ela é psicóloga clínica e trabalha em consultório, então ela atende presencial e online também. E ela é perfeita para falar com a gente, conversar com a gente sobre esse assunto, porque ela atende nesses dois formatos, então ela tem muita coisa para contribuir com a gente. Espero. Então, Emerson, quer dar um feedback para a galera aí sobre por que nós vamos conversar sobre esse assunto, qual que é o contexto? Então, com a chegada da pandemia, muitos profissionais acabaram migrando do modelo de atendimento presencial para o atendimento através das plataformas virtuais. Com o objetivo de clarear algumas dúvidas sobre essas modalidades, nosso propósito de hoje é comparar os dois modelos, o presencial, o Divan, a gente usa essa linguagem aqui, e também a modalidade online pelo PC. Essa é a nossa discussão de hoje. Divan versus PC. Então vamos começar a conversar então. Gabriele, fala um pouco para a gente sobre a sua experiência profissional, quando exatamente você começou a fazer as terapias online e o que te levou a comparar esse modelo de atendimento? Então, eu sou formada desde 2015 e nunca tinha atendido online até a pandemia. Eu trabalho com adultos, adolescentes e crianças, então o consultório sempre foi o caminho mais óbvio, né? Eu até tinha alguns colegas que trabalhavam online, atendendo algumas pessoas de outros países, mas estados era muito difícil, porque tem psicólogo em todos os estados, né? Tem pessoas, né? Sempre vai ter alguém, alguma indicação, vocês vão entender isso, vão entendendo isso ao longo do tempo, que a rede clínica ela é feita muito de indicação. Então, uma pessoa te indica aqui, uma pessoa te indica aqui. Estudar é muito importante nesse processo de formação como um psicólogo clínico, porque você vai conhecendo pessoas e networking é o grande segredo da clínica. Então sempre tinha alguém que conhecia alguém que estava em algum lugar, que precisava de alguém, então nunca houve essa necessidade. Quando a pandemia veio, eu vou ser mega sincera que eu fui pega de surpresa. E para mim foi um baita susto. Eu falei, não dá. A minha linha é psicanálise, e a psicanálise tem muito do olhar, né? Achei interessante o nome, o Divan, porque realmente o Divan no online, ele é muito difícil. Porque o Divan exatamente é o não contato com o olhar. Como é que você faz isso quando a pessoa está te olhando e se olhando, né? Então, quando a gente tem um caso, por exemplo, de neurose obsessiva, onde o olhar é muito importante, ou o olhar é muito ameaçador, como é que é possível um olhar onde não é só o meu olhar olhando um outro alguém, mas o olhar do outro alguém olhando a mim e olhando a si próprio. Então eu me questionava muito como que uma transferência é possível nesse formato, né? E, enfim, a gente precisou tentar fazendo, não teve, vamos fazer um teste, vamos ir num curso, aprenda a fazer terapia online. Não, é assim, eu só vou atender online, não posso abrir o consultório, não tem como. Aqui em Curitiba foi isso que aconteceu, não tinha como. Depois de um tempo, os conselhos foram se ajustando de uma maneira que se tornou possível, né? Até porque tem casos emergenciais, por exemplo, como é um caso de neurose obsessiva, por exemplo, que é muito difícil, né, fazer isso online. Então, as regras foram suavizando, entendendo o trabalho psicológico como algo essencial, né? Mas nesse processo as coisas foram se ajustando, né? Hoje eu tenho 75% da minha agenda online.
E não é por causa da pandemia, porque hoje a gente pode atender normalmente. As pessoas gostaram do atendimento online. Então foi um baita desafio e foi uma construção muito da tentativa e do erro, do entendendo o que funciona para cada paciente. Para uns funciona de um jeito, para outros era só ligação de áudio, para outros o vídeo era possível, mas foi uma construção. E aí a gente também precisou buscar recursos, eu como profissional precisei buscar recursos de outros profissionais que também estavam tateando nessa área. Então fiz muito curso, muito supervisão, muita coisa, mas essa galera também estava aprendendo, também estava entendendo. Então o caminho, os títulos que a gente buscava era sempre, é possível uma clínica online? É viável? Existe? Dá certo? Funciona? Como que a gente faz? Era tudo no patamar de discussão, o que era muito bacana, né? Tinha o Antônio Quiné, não sei se vocês conhecem, é um psicanalista bem famoso, ele fazia uma live toda semana, acho que era na sexta, no Instagram dele, e era sobre isso. Então, de alguma forma, colocou todo mundo em pé de igualdade, né? Era eu nos meus pacientes e o Quiné sem saber o que fazer, né? E pensando se era possível. Então, todo mundo precisou aprender junto, né? Como que faz e se isso é possível. E eu acho que é possível. E, bom, aí já apareceram algumas diferenças entre os dois modelos, presencial e online, essa questão do olhar que você falou, né? E os desafios que foram surgindo. Mas, de modo geral, quais são as diferenças que existem entre os dois modelos, presencial e online? Eu acho que a gênese do processo é a mesma. Porque o que eu entendo que faz uma terapia caminhar? O desejo. O desejo independe se eu estou presencial ou se eu estou online, isso não muda. Então é isso que faz o tratamento seguir sendo presencial ou sendo online. Então o objetivo pelo qual uma terapia caminha não mudou. Nada está diferente, continua o mesmo. O que é o mais importante? É para isso que a gente está aqui fazendo nosso trabalho, né? Entretanto, se perde algumas coisas quando a gente está trabalhando online. Se a gente... Bem, vou falar bastante da psicanálise porque é minha área, né? Mas Freud tem alguns textos que ele fala da sala de espera, do processo de ir ao consultório, de ir até o esquema, como está colocado cada coisa dentro do setting terapêutico. Então, assim, isso se perde, porque aí a pessoa não se prepara mais para ir, ela não tem esse processo mais, ela está dentro da casa dela. E eu tô dentro da minha, né? Porque, vamos lá, antigamente, quando não existiam os consultórios, naqueles filmes antigos lá do Freud que a gente assiste, ele ia na casa das pessoas. Mas agora não, ele não é eu ir na casa da pessoa, é eu ir na casa da pessoa, mas eu tô na minha. Então, como que isso se enquadra, né, num quadro de transferência e contra-transferência? Porque tem algo meu que tá ali na jogada que não tava antes, né? O consultório é um ambiente completamente neutro, né? Então também teve um resgate, assim, de muita coisa dos psicólogos antigos que atendiam em casa, né? Aquela coisa da Europa, americana, onde o consultório é na sala de casa do terapeuta. Então também teve um resgate disso. Então eu acho que isso se perde, essa preparação para a sessão. Mas que se perde nesse primeiro momento, né? Nesse começo, no entender como que funciona tanto para quem começou online, como para quem continuou online, transicionou do presencial para o online, né? Então, isso precisou se reinventar. E aí, depois que engrena, eu não acho que tenha grandes diferenças, né? Eu acho que o paciente vai se ajustando ao fato de... Por isso que eu bato muito nessa tecla, tanto presencial como online. Tem que ser no mesmo dia, com horário marcado, sempre no mesmo dia da semana. Isso ajuda para que a pessoa, né, saiba que é aquele dia que ela vai ter. E aí a organização mental do que eu vou falar, do que eu vou dizer, né? Para nós, como psicólogos, eu acredito que facilita, porque uma coisa que vocês vão viver na prática, quem for escolher a clínica, é que os pacientes faltam. E essas faltas são bem complexas. Porque não é só dinheiro, é tempo. E às vezes você fica lá, tá no consultório, você perde 1 hora do seu dia lá, sentadinho, esperando, você lê um livro. Mas às vezes você pensa, quantas vezes, nossa, tem tanta coisa para fazer em casa, podia estar usando esse tempinho. E que no online o paciente não vê, você pode fazer várias coisas em casa, né? Então, isso se mistura muito pro terapeuta também, porque é a sua casa e o seu lugar de trabalho. Acho que como todas as pessoas que trabalharam em home office, essas coisas se misturaram muito, né?
E para o terapeuta não muda, misturou também, né? Mas olhando pela perspectiva do paciente, eu acho que tem essa coisa do ir para a terapia, do como que eu me preparo para isso, como é que eu faço, chegando lá, como que eu me posiciono. Poxa, eu tô dentro de casa, a cadeira da minha casa, a roupa que eu tô usando é diferente, a forma como eu me comporto é diferente. Isso foi uma dificuldade para quem já vinha para terapia. Para quem começou um processo, eu acho que facilitou para muita gente. Eu tenho muitos pacientes que me disseram, se fosse para começar presencial, não sei se eu ia. Porque é muito prático. Eu tenho paciente que faz terapia no carro, eu tenho paciente que faz terapia na praça, eu tenho paciente... o setting se abriu. E claro, isso gera problemas, né? Não é tão simples assim. Claro, no carro é um pouquinho mais fácil, mas passa alguma coisa, a pessoa se distrai. É complexo. Tem pacientes que tiveram que parar a terapia porque o meu grande problema na minha vida é a minha mãe. Eu moro com a minha mãe. Vai ficar com o vidro na porta, escutando. E eu tive vários casos desses também. Da mãe, eu ouvi o que ela falou pra você, como é que ela falou isso na terapia. Você não pode escutar, não dá. Precisa ser um ambiente reservado. Então, quando a gente trabalha com criança e adolescente, né? E então essas são as grandes diferenças, né? Eu acho que quando a gente fala do trabalho com crianças, para mim, hoje, o meu entendimento é que é muito difícil segurar essa transferência online com crianças. Hoje em dia eu atendo pouquíssimas crianças, só assim, por exemplo, em caso interestadual, que foi o que aconteceu, a clínica se expandiu, então eu atendo gente de outros estados, coisa que eu não fazia antes. E aí nesses casos, se eu percebo que é viável, deixa eu até ver, eu acho que eu atendo 2 crianças online, o resto todas são presencial, eu prefiro atender presencial, porque aí são muitos outros elementos, né? O fato da criança ir em um lugar diferente, que tem outros brinquedos, ou que tem poucos brinquedos, ou que eu escolho os brinquedos que a gente vai brincar, eu escolho o que a gente vai fazer, ou que ela tem a possibilidade de olhar aquilo e escolher. Isso diz muito para o terapeuta. Isso se perde no online, porque daí a criança vai pegar o brinquedo que ela quer. O setting, o adulto prepara esse setting, coloca, fecha a porta. A criança, às vezes o pai larga o celular na mão dela, que aconteceu várias vezes também. Põe o celular na mão dela e deixa. Alguns pais muito fofos vinham, colocavam a criancinha sentada na mesa e fazia, funcionava muito melhor. Outros não. Como é que você mantém a atenção de uma criança com o celular na mão e uma infinidade de brinquedos, a televisão ligada, a novela tocando atrás? Poxa, um baita desafio. Então, para crianças eu acho mais difícil, acho possível, mas o que eu percebi ao longo da pandemia é que o que funcionava era fortalecer o vínculo com as crianças, para que esse vínculo não se perdesse, mas um tratamento em si era mais complexo. Eu tenho uma paciente específica que funcionou muito bem, dei alta no meio da pandemia, porque a menina arrasou, foi super bem, mas tinha todo um background por trás que ajudava, né? Mas eu penso que com adultos flui. Isso se perde ao longo do tempo. Pois é, Gabriele, até a nossa próxima pergunta que a gente ia fazer era muito relacionada a isso, assim, que desafios que você teve com os pacientes, né? E você contou bastante dessa questão das crianças e realmente, tipo, era até um fator que a gente não tinha pensado tanto, mas realmente, com criança, esses exemplos que você deu, realmente, tipo, fica muito complicado, né? E como, assim, você teve alguma resistência da parte dos pacientes, assim, adultos? Teve algum desafio com algum adulto? Então, algumas pessoas num primeiro momento falaram, vou esperar, né? Teve pacientes que realmente era inviável de continuar, porque não conseguia fazer online por esses motivos que eu descrevi para vocês, né? De estar no mesmo ambiente das outras pessoas. Tinham pessoas que estavam mesmo em isolamento e que não queriam. Mas o que eu percebi? E foi acho que foi bacana, assim, apesar de num primeiro momento ser um desafio, porque foi uma época ainda que a minha agenda estava mais lotada de todas. Tava tipo assim, eu tava no ápice. E aí, de repente, eu passei de ter todos os meus dias, todas as minhas tardes para atender, tipo, 2 pacientes por dia. Porque daí o pessoal não sabia. Aí eles falavam, vou esperar, quando voltar presencial a gente vê. Eu tinha receio, que dirá as pessoas. Então, acho que o desafio foi esse começo. Foi vender esse peixe, fazer com que as pessoas entendessem uma coisa que às vezes nem eu estava entendendo ainda, né? De que era possível
de que essa clínica ela era possível. Então, as pessoas resistiram um pouquinho no começo, mas o que foi bacana, que eu percebi, ficou e permaneceu quem de fato entende a terapia, que tem um desejo na terapia, né? A gente fala na psicanálise que goza ali naquela situação, né? Então, quem não... Acontece, gente, tem paciente que não tem demanda, que vem para terapia e não tem uma demanda muito grande, que não consegue fazer uma transferência, esses não continuaram, porque daí demandava muito, né? Precisava só de um obstáculo para parar a esses pacientes. Então, eu percebi que foi bacana, num sentido que ficou quem realmente entende aquilo como necessário, né? Onde o desejo está muito envolvido. Então, isso foi muito legal, foi bem positivo mesmo. Tanto é que, deixa eu até pensar direitinho, mas eu acho que é isso. Se eu não me engano, nenhum dos meus pacientes adultos voltaram presencial. Todos quiseram ficar online. Isso é legal, né? Foi a gente conseguiu estabelecer de uma maneira que funcionou, que deu certo, né? A resistência maior foi no começo, de tentar entender, e eu acho que muito de tipo, vou ficar uma semana sem terapia, vou ficar 2, quando voltar tudo ao normal, a gente retoma, e aí não voltou tudo ao normal. E aí as pessoas se viram, né, muito ansiosas nesse primeiro momento, de meu Deus, tá tudo fechado, o que vai acontecer? E aí essa necessidade subiu lá em cima, né? Então, por um momento ficou mais restrito, depois a clínica se ampliou. Então, talvez acho que tenha sido esse o maior desafio, essa resistência no começo de entender se era possível, e aí depois a necessidade falou mais alto. Bastante interessante isso. E, Gabriele, uma das questões, quando se fala da modalidade online, que sempre se levanta, sempre se discute, é a questão da criação do vínculo entre o paciente e o terapeuta, né? Aí você provavelmente teve pacientes do presencial que migraram para a modalidade online, mas também alguns que surgiram durante esse momento já na modalidade online. Como foi esse processo para ti? Tu sente diferença na criação do vínculo? Cria-se da mesma forma? É mais difícil? É mais desafiador? Eu, sinceramente, hoje eu acho que depende muito da pessoa. Depende muito do paciente. O vínculo, ele é difícil de ser criado, ponto, né? Vai depender muito de questões de personalidade, quanto aquela pessoa está disposta. E eu não acho que tem a ver com online e presencial. Eu acho que tem a ver com desejo. Tem a ver com desejo. Resistências. A gente escuta muito isso na terapia ainda, acreditem se quiser, é um tema recorrente. Não conto para minha família, ninguém da minha família sabe, nenhum dos meus amigos sabem que eu faço terapia. Século XXI isso acontece direto. Então, essas coisas geram resistência. Eu não acho que o online gera resistência ao vínculo. É claro, eu acho que essa coisa da imagem, do se ver, do ver o outro, é um pouquinho mais complexo. Mas, sinceramente, na prática, na minha experiência, eu não sei dizer isso para você, experiências de outras pessoas. Eu realmente não vi dificuldade no estabelecimento de vínculo online e presencial. Acho que vai muito do manejo. E eu acredito que eu sou uma psicóloga muito boa de manejo. Vocês viram que eu não tenho dificuldade nenhuma para conversar, né? Apesar de ser psicanalista. Mas eu acho que isso ajuda, né? Então aí você tem que ter um pouquinho mais de nossa, tá frio. E aí, como é que tá aí? Essas coisinhas assim para ajudar. E que a gente fazia no consultório também. Então, a gente fez um questionário nas redes sociais, pelo Google Forms, né? E daí, nesse questionário, a gente estava perguntando sobre atendimento online e tudo mais. E os pontos que a gente acabou levantando, o resultado que a gente teve dessa pesquisa, foi que muitas pessoas consideraram que o atendimento online parecia, assim, ser algo um pouco mais frio do que o presencial. Acho que acabou entrando um pouco do que a gente estava conversando um pouco antes sobre vínculo, né? E sentiram que não dava, algumas situações não dava para fazer esse atendimento online por conta de parecer mais frio, assim. Você acredita que existe algum tipo de atendimento que necessariamente precisa ser presencial e não tem realmente como fazer online? Eu acho que, não é que não tem como, mas os casos um pouquinho mais intensos, assim, mas aí eu falo muito mais do meu ponto de vista como terapeuta do que do paciente, tá? Quando a gente tem ideação suicida, pacientes que são mais intensos nas suas queixas e nos seus sintomas,
Esses eu prefiro atender presencial, né? Até porque eu acho que o que se pede também no online é as expressões, a posição com que senta, né? Não que eu, como psicanalista, fique olhando muito, né? A imagem corporal ali que a pessoa está colocando, mas isso interfere, tem de alguma forma, né? E o olhar no olho, sentir como que aquela pessoa tá, como que ela chega, a questão de atraso, se atrasa, se não atrasa, se esquece, se não esquece. Todas essas coisas fazem diferença, né? Mas acho que nesses casos eu prefiro, não que eu acho que é impossível, mas vou te dar um exemplo meu da clínica. Um paciente bem pensamento suicida, bem intenso, não fazia tratamento psiquiátrico ainda, então precisei encaminhar para um psiquiatra. Esse paciente eu quero ver ele toda semana. Mora sozinho, ele não tem ninguém. A terapia é a única coisa que ele faz, ele não tem trabalho, ele não tá saindo. Uma questão que envolve ali aquela pessoa, poxa, sair de casa para ir para a terapia é o único lugar que ele vai. Então ele vai. Para ele ir faz toda a diferença. Para ele estar, o movimento de ir é muito importante e faz parte do trabalho, né? Então, nesses casos que são um pouco mais intensos, eu prefiro estar com a pessoa, né? Não é rotina do consultório, casos tão intensos assim. Mas nesses casos eu prefiro ver a pessoa presencialmente, prefiro estar ali com ela para entender de uma forma, ter mais dados. Não que no online a gente não tenha, mas se eu estou ali com a pessoa, se eu estou olhando, se eu vejo a forma como ela entra, se eu vejo a forma como ela sai, isso são mais dados que eu tenho. E com crianças, né, que eu achei bem complexo online por todos esses motivos que eu já citei. Não que eu acho que é impossível, é possível. E também vai muito da preferência. Hoje, eu falo assim, eu atendo online e presencial. O que você prefere? Qual que é a tua preferência? O que você vai se sentir mais confortável fazendo, né? Casos também, tem um caso no consultório de fobia social, né? Uma adolescente que já tinha uma questão e aí desenvolveu isso muito intenso na pandemia, né? Essa é uma paciente que eu quero ver toda semana também, quero que ela vá. Para ela faz parte do trabalho. Sair, estar, olhar, falar com o porteiro, falar com o cara do elevador, subir, dizer obrigada. Isso tudo faz parte para ela, que ela não estava tendo. Então, é mais uma coisa que vai ajudar ela a ter. Ir ali, me olhar, ter que falar comigo, conversar, expor a roupa que ela está usando, expor o cabelo que ela está usando. Tudo isso para ela, naquele momento, vai ser importante dentro do tratamento, né? Então, claro, com todos os cuidados de exposição à própria situação que ela está ali, né? De uma dificuldade social muito grande, mas eu acho que vale a pena. Então, esses casos eu prefiro que venha, não que eu acho que seja impossível, mas eu acho que são coisas que vale a pena a gente investir, que hoje a gente pode, né? Muito interessante. E antes, Gabriela, tu falasse sobre a importância do setting, né, do espaço terapêutico. Agora menciona de novo essa importância do deslocamento a partir de determinadas demandas, né, do paciente. Agora, na modalidade online, tu tens algumas estratégias, algumas dicas exatamente para isso, né? Para criar esse espaço terapêutico na casa? Você sabe algumas dicas para os pacientes? Na posição do terapeuta, eu gosto de ter um espaço sempre o mesmo. Eu não gosto de mudar. É bem nesse lugar que eu atendo, inclusive. Exatamente para dar a mesma sensação que a pessoa tem no consultório, dessa coisa estável. Isso aqui não muda. Isso aqui é um lugar onde eu posso confiar, isso aqui é um lugar onde eu posso falar, as coisas à minha volta mudam, a vida é uma bagunça, mas isso aqui não muda, que é o que o setting faz, né? O setting tem esse poder de segurar, de dar conta, né? E é isso que eu tento fazer. Então, eu sempre atendo no mesmo lugar. Raras as exceções que às vezes acontece de eu estar no consultório. Mas aí os pacientes que eu atendo no consultório, eu atendo no consultório. Os pacientes que eu atendo em casa, eu atendo em casa. Às vezes acontece de um encaixe, alguma coisa, mas é o que eu tento fazer para manter, né? Na posição do paciente, eu acho que isso é um pouco mais vago, é mais difícil até eu como psicanalista de inserir nesse lugar, né? De dizer, faça a sua terapia nesse lugar, né? Quero que a pessoa faça onde ela se sentir confortável, né? Onde estiver bom e que for agradável para ela, seja dentro do carro onde ninguém vai estar escutando ou no quarto dela onde ela vai se sentir confortável para isso também.
né? Se eu pudesse dizer o ideal, um lugar que ela se sinta confortável, principalmente em relação à escuta, né? De não ser escutada, né? De saber que ela está falando e que não tem ninguém escutando ela, onde ela pode ser, né? E falar e dizer o que ela quer. E acho que esse, às vezes, é um grande problema, né? Porque tem gente na casa, no trabalho, né? Passa gente olhando se eu estou dentro do carro. Então, essas coisas, né? Que tornam um pouquinho mais complexo, né? O online, nesse sentido, até de foco de atenção e tudo mais, que aí, às vezes, para determinadas pessoas é um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que na posição do paciente a gente não tem muita escolha, né? É claro, determinadas situações, é óbvio, né? Tem a pessoa já conseguindo, o paciente está assim no meio da casa. Eu tenho uma paciente que eu sempre tenho que estar no pé dela. Às vezes ela ligava, fazia a sessão deitada na cama, tipo, praticamente dormindo. Claro, gente, isso tudo é bacana, porque são sintomas que a gente não via no consultório, que começam a aparecer online, né? E aí eu precisava em alguns momentos, porque daí às vezes no escuro, eu estava conversando, tem uma colega que trabalha comigo na clínica que ela tem uma paciente que atendeu, ela estava na banheira, tomando banho. Assim, tem um limite, então do mesmo jeito que a gente faz presencial, em algumas situações a gente precisa fazer enquadre, né? Eu preciso que você fique num lugar confortável, que você esteja sentado, que você consiga manter a sua atenção, o trabalho vai funcionar melhor se for assim, né? Você vai conseguir prestar mais atenção no que eu estou te falando, né? Acho que vai ser melhor. O que você acha, né? De sugerindo essas coisas, né? Tem um limite. Só que são exceções essas coisas que acontecem. Mas o enquadre, eventualmente, tem que ser feito como a gente faz normalmente. Só, talvez, às vezes, um pouquinho mais em determinadas situações, né? Que legal. É muito interessante isso do que você está falando e a gente fica aquela pergunta, na verdade, assim, eu imagino que a resposta seja sim, mas eu quero ouvir de você, psicóloga, né? Você acha que a terapia online é algo que veio para ficar? Com certeza, não tem nem dúvida disso, com certeza. É uma possibilidade de expansão muito grande, né, da clínica. Na verdade, era uma coisa que já rolava há muito tempo, né? É muito legal, porque para a gente, como psicólogos inscritos no CRP, para a gente fazer, você precisa ser habilitado numa plataforma que o CRP tem, que chama EPSI, né? E isso já existia antes, então a terapia online já era uma coisa que funcionava antes e acontecia, não tanto quanto, né? Mas você precisava se cadastrar para que o conselho pudesse ter um controle disso e tal. Então isso já acontecia, já era viável antes, mas hoje, muito mais, né? E eu não vejo hoje uma clínica sem ser online, que o online fique extinto, eu acho que não. Isso aí vai rolar bastante ainda. E, Gabriele, a partir de sua experiência, os seus pacientes, eles optaram majoritariamente em permanecer no online ou muitos decidiram voltar para o presencial? Online. Todo mundo. Só os que eu pedi para voltar eventualmente, né? Esses casos que eu citei para vocês, de criança e alguns casos específicos, o resto todos preferiram ficar online. É claro que nesse meio tempo daí apareceu gente que prefere presencial. Mas assim, são poucos. Vou dizer para vocês. Na minha semana, eu atendo terça-feira à tarde online, de manhã atendo segunda de manhã o dia inteiro online, terça-feira de manhã online, à tarde presencial, na quarta um pouquinho só presencial de manhã, um paciente só que eu vou atender, na quinta de manhã online e o resto tudo é presencial, o resto tudo online. Então atendo um dia inteiro, né, se a gente contar que é uma manhã e uma tarde, eu atendo um dia inteiro de 5 dias presencial, então a maioria online. Então, o nosso papo está muito bom, a gente tinha 1 milhão de outras perguntas que a gente poderia fazer, mas a gente não quer extrapolar o tempo aqui. E então, assim, para finalizar, Gabriele, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, tanto aqueles que já fazem psicoterapia, quanto aqueles que ainda não começaram a fazer, mas gostariam de fazer, às vezes estão com aquela segurança de começar a fazer. Que mensagem você tem para deixar para os nossos ouvintes? Eu acho
que a gente tem que aproveitar as oportunidades e as mudanças que acontecem no mundo, né? O online trouxe para perto a terapia e isso é muito legal. E um acesso muito rápido para todo mundo e muito fácil. Então, se você surfava nessa onda, né? Se você tem questões, se você tem vontade, é isso que move a terapia. Por isso que às vezes não tem muito o que falar. Precisa partir de um lugar de desejo, né? E a partir desse lugar de desejo, é o tipo da coisa que você tem que fazer com medo mesmo, assim. Porque vai ser estranho, vai ser esquisito. Eu falo sempre isso nas primeiras sessões. É um baita desafio, eu admiro todos os meus pacientes. Chegar numa sala com uma cadeira, uma na frente da outra, e abrir a sua vida, toda a sua história para uma pessoa que você nunca viu. Então, assim, é um baita desafio. Ou você abrir a sua vida para uma pessoa num celular que você nunca viu, né? Ligando, fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Então, é um super desafio mesmo, né? Então, por isso que precisa ter vontade e disposição. Entender o quanto aquilo, de fato, vai fazer diferença. A gente fala do sujeito suposto saber, né? Entender que tem alguém que vai me ajudar com algo que eu preciso. Né? Alguém que vai saber algo sobre mim que eu ainda não estou sabendo. Alguém que vai saber alguma coisa sobre a minha história que eu não estou conseguindo enxergar. E realmente, é um olhar amplo mesmo e vale muito a pena. Os resultados são incríveis e nós, de terapeuta, poder ver essa transformação e ver histórias sendo mudadas e é muito legal. Então, vale muito a pena. Então é isso aí, obrigado, Gabriele, por essa conversa, obrigado por todo o conteúdo que você tem para passar aí, para você dedicar esse tempo aí para estar com a gente. Foi um tempo muito legal, a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, eu acredito que a galera que está ouvindo o podcast também conseguiu se situar melhor, ou ficar mais claro, né, essa ideia dessa nova modalidade. E a gente fica bem feliz de você ter participado. Fica aí o nosso agradecimento. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço muito a vocês pelo convite, agradeço a todo mundo que está escutando e muita sorte na caminhada de vocês, na jornada de vocês. É um caminho muito lindo, árduo, difícil, mas muito lindo e vale muito a pena, tanto para os dois lados. Do lado do terapeuta é um trabalho altamente recompensador e do lado do paciente, então nem se faz. Obrigado, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. No episódio de hoje, nós discutimos sobre a terapia online, que ganhou espaço na pandemia e com certeza veio para ficar. Nessa discussão, percebemos que alguns mitos sobre a terapia online não são verdadeiros, mas existem alguns desafios que precisam ser superados. Agradecemos também a convidada de hoje, a psicóloga Gabriele, e a colaboração das nossas psicolegas Diana e Natália Silveira, que permaneceram nos bastidores, mas foram essenciais para a produção desse episódio.